Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live de sexta, onde começamos pontualmente, 12h30, para começarmos a conversar sobre ideias de Arduino, de robótica educacional, sobre movimento maker e aprendizagem criativa. Então, essa é uma live muito especial, porque... mexi aqui sem querer. É uma live... Tudo bom, Savana? É uma live muito especial porque a gente tá na semana do Arduino Criativo, né? Então, a semana muito intensa aí, onde a gente teve muita troca de ideia. Foi muito legal. E aí a gente, ao longo dessa semana, né? É até bom entender, né, o que foi a semana. A primeira coisa, na verdade, que eu queria começar aqui é explicar o que aconteceu nessa semana do Arduino Criativo, né? Foram uma sequência de 3 vídeos e o que vai acontecer daqui pra frente. Se vocês também tiverem perguntas, qualquer coisa, pode ir mandando aí. Algumas pessoas já me enviaram perguntas e eu vou aproveitar esse espaço para vocês, para responder perguntas de vocês. Então, eu vou falar várias coisas aqui, né, revisar alguns conteúdos, fazer um apanhado geral, mas o grande objetivo aqui, na verdade, o maior de todos os objetivos, é responder perguntas, né, com relação a tudo que tem acontecido ao longo da semana. Então, na semana aí, né, do Arduino Criativo, quem estiver participando aí, quem estiver vendo os vídeos da semana do Arduino Criativo, manda um joinha aí. E a gente tem falado bastante, né, sobre toda a jornada, né? A minha ideia com a semana do Arduino Criativo foi, desde ali o início, né, falar da grande motivação da gente fazer essa semana. Então, eu quis mostrar desde o começo histórias que têm acontecido, né, sobre a robótica educacional. Eu acho que o grande caso ali que eu mostrei para vocês é o caso da professora Débora Garofalo, que foi considerada uma das 10 maiores professoras do mundo com o trabalho de robótica sucata, né? A primeira mulher brasileira a estar entre o top 10 ali, né, no Global Teacher Prize, por causa de um trabalho de robótica sucata. E é mais ou menos nessa linha que a gente veio trabalhando na semana do Arduino Criativo. Então, a gente vê que com poucos recursos, né, com recursos que não são tão caros como a gente imagina, a gente consegue fazer trabalhos significativos, né, com essas crianças. E também falei, né, como eu também acabei entrando nessa jornada de trazer mais significado na educação. E aí a gente foi falando sobre o Arduino, né, sobre que ele tem esse baixo custo, ele tem essa característica aí de ser mais acessível. Na verdade, o Tinkercad, né, que é a plataforma online gratuita, quem está acompanhando aí viu eu falando bastante do Tinkercad. A linguagem... o Tinkercad eu acho que foi o grande momento transformador. Porque assim, quando o Arduino ali surgiu, acho que em 2005, e o Arduino ele já veio como uma proposta de facilitar muito o processo de você criar seus protótipos de eletrônica. Quando eu estava lá na engenharia também, quando eu estava me formando, o Arduino ainda não era muito popular. Eu lembro claramente de um projeto no 8º semestre, que a gente ia fazer um controlador, e era muito difícil só fazer essa pequena estrutura do controlador, porque tinha que fazer uma parte do microcontrolador, a programação, aí tinha a gravadora. Só para você fazer conversar todos esses sistemas era algo muito complexo. E aí o Arduino, o pessoal lá da Itália conseguiu empacotar essa parte toda com uma linguagem de blocos, uma linguagem bem mais acessível que antes, e facilitou muito o processo. Só que assim, de verdade mesmo, assim, se você está começando do zero, a princípio o Arduino não era uma boa pedida. Principalmente porque ele tinha lá a linguagem C, né, a linguagem de texto, uma linguagem em inglês, cheia de regrinhas e tudo mais. Então, assim, facilitou muito o processo. O que o Arduino fez desde 2005 foi trazer uma acessibilidade maior, né? Então você não precisava fazer super configurações. Com pouco tempo você conseguia acender um LED. E só isso já fez com que o universo da robótica saísse do mundo dos engenheiros, das pessoas técnicas, e passasse
a enveredar para o âmbito de hobbyistas, de artistas, então começou a ter toda essa explosão do Arduino. Mas ainda assim, o Arduino não era tão trivial. Não era tão fácil, tão simples para, vamos dizer assim, pessoas comuns, pessoas que nunca tinham mexido com aquilo. O que acontece muito com o Arduino, quem até já passou por essa situação, por favor, fale, que eu vejo muito que as pessoas falam assim: ah, eu vou procurar um tutorial de Arduino. Aí a pessoa, vou fazer um programa assim, assim, assado, mostra como montar, né, como montar a parte elétrica, e aí a pessoa chega assim e fala, ó, aqui tem o código, se você copiar e colar esse código, o seu programa vai funcionar. E aí você copia e cola o código e dá certo e tal, tudo mais, só que você não tem a menor ideia do que aconteceu ali. Então, acontece isso muito, né? Então o Arduino vinha muito com uma espécie de caixa preta. As pessoas faziam uma criação no Arduino, copiava lá um código que não sabia como é que era e beleza, aí fala assim, pô, tá lá o projeto pronto e fala, pô, você aprendeu Arduino. Eu lembro o meu primeiro workshop de Arduino que eu fiz, não sabia nada de Arduino, foi exatamente isso, assim, foi explicado um pouco lá de como você encaixa os fios e tudo mais, e depois eles deram um código pronto. A gente fez um trabalho que era super legal, era tipo uma sequência de LEDs, você fazia um efeito assim, aparecia as palavras e tal, mas eu não entendia o que era isso, né? Como a Margarete tá falando aí, né? É um bicho de 7 cabeças. E aí a pessoa fala, cara, o que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. E talvez a parte mais perigosa disso é você falar assim, tá, eu fiz isso, fiz o projeto, não sei como é que aconteceu, e você achar que você entendeu o que é robótica. Você achar que sabe mexer com eletrônica porque você pegou um projeto pronto e colocou lá. E aí isso não faz sentido nenhum. Assim, você falar que entende de Arduino baseado nisso, baseado em copiar e colar programas, não faz sentido nenhum. Então, assim, revolucionou, ajudou, você encontra vários projetos prontos. E aí eu acho que o pulo do gato, para mim, foi quando houve as linguagens de blocos, né? Então, desde o Scratch, né, que é a mais conhecida, você vai encaixando os blocos ali, como se fossem peças de Lego, como eu mostrei na semana do Arduino Criativo. E eu vejo isso até quando o Tinkercad, com certeza, eu ia falar do Tinkercad agora, eu sou apaixonado pelo Tinkercad porque o Tinkercad ele juntou dois mundos maravilhosos. Ele trouxe essa questão da linguagem de blocos, que já é muito intuitiva, que eu já usava lá no Scratch. O Scratch tem algumas extensões, né, que o pessoal cria para fazer coisas com a linguagem de blocos. E beleza, era legal e tal, mas era uma coisa meio gambiarra, assim. E aí o Tinkercad ele vem com uma linguagem de blocos também e vem com um simulador. Então, quando ele vem com essa proposta de, cara, eu consigo fazer esse passo a passo, né, no simulador primeiro, entendendo a estrutura, olhando os blocos. Então, assim, quando você entra no Tinkercad, a programação padrão, né, é aquela de piscar, que é piscar o LED 13, né, o Blink, e aí são 4 linhas de código. Quando você já vê o Blink na linguagem de texto, poxa, são umas 7 linhas. E aí tem gente que tem dificuldade com inglês e tal. Então assim, você consegue mostrar muito fácil. Ativa pino digital no alto, high, espera um segundo, coloca em low, coloca em baixo e espera um segundo. É fácil das pessoas compreenderem. Então, só para vocês terem uma ideia, essa semana eu fui chamado para ir dar aula pro ensino médio na escola americana, né, pro high school. Eu dava aula para os menores, dava aula de Lego, e aí a professora lá pediu, ela dá uma aula de design, de não sei o que, falou, Luan, dá uma aula de Arduino para os meninos, para eles terem uma introdução, para eles fazerem o projeto lá do design e tudo mais. Então alguns deles já estavam saindo do zero. E aí foi o que eu fiz? Primeira coisa, a gente nem abre, nem começa com o Arduino, vai pro Tinkercad. Então vou lá, mostro o Arduino, mostro pino a pino, não pino a pino, né? Mostro as 3 áreas, power, energia, o analog, que é a parte analógica, e a parte dos pinos digitais. Eu já começo a simulação e eles vão ver que vai ter aquela coisinha amarela piscando. Aí falar, por que tá piscando e tudo mais. E aí eu vou lá, olho o código, olha só, é por causa disso que ele tá piscando e tudo mais. Como é que piscaria mais rápido? E tenta puxar deles. Coloca um tempo menor, coloca um tempo... E aí você vai desafiando, vai testando, e aí eles vão vendo como vai piscando e tudo mais.
E aí eles vão fazendo toda a atividade no simulador. Então, pisca um LED, pisca dois LEDs, pisca três LEDs. E tem coisas, por exemplo, que funcionam no simulador. Por exemplo, uma coisa que funciona no simulador é o que eles estavam fazendo, inclusive, lá na escola. Falei para eles acenderem 4 LEDs, não falei nada de protoboard. E aí eles acenderam os 4 LEDs já usando uma entrada GND. E eu falei, será que isso aí funcionaria no Arduino de verdade? Aí eu mostrava, e aí eles iam ver que fisicamente você não conseguia colocar vários pinos daqueles, né? Então a gente faz a primeira aula fazendo com que eles entendam essa jornada. Na outra aula só, eu já fui assim, então tá, agora vamos pegar o Arduino de verdade, vocês vão fazer exatamente o que vocês fizeram no simulador e vai passar o programa, que aí é só copiar, colar. Até isso tem um pouco de dificuldade, que às vezes eles querem a gente colocar lá qual é a porta certa, não sei o quê. E é muito engraçado, porque quando você faz o LED piscar no Tinkercad, ok, assim, nada demais, eles acharam ok, tranquilo. Quando eles veem o LED acendendo de verdade, é muito legal, é muito legal. E eu sempre esqueço, né, o quanto, para quem tá começando essa atividade, só de você piscar o LED é muito legal, é muito bacana de você ver essa jornada. Então, esse é o passo a passo, né? Esse é o caminho. Se você já chegar pedindo para eles montarem, por exemplo, pode ser muito confuso. Então, usar o simulador para dar esses primeiros passos para ele, tentar construir em conjunto com eles essa parte, e eles entenderem essa história, é melhor. Quando vai para a parte física, é bem menos traumático, entendeu? O Gilson está perguntando se eu conheço o S4A. Conheço demais, S4A, Scratch for Arduino. Acho que é um dos primeiros programas que foram feitos de integração com Arduino, do Scratch, né? Ainda tem bem aquele carão do Scratch da primeira versão, do 1.4. O Scratch for Arduino é legal, ele acho que é uma das primeiras linguagens de blocos, né? Junto com o Ardublock. Mas eu acho ele um pouquinho limitado. Eu não gosto muito daquele design do Scratch, do S4A, mas ele é muito bom. Das integrações com o Scratch é uma das mais robustas, né? E que dá menos problema e tal. É uma experiência boa também. É uma experiência legal, que dá pra fazer muita coisa bacana. Eu, pessoalmente, gosto mais do Tinkercad. Mas o S4A é bom para fazer as interações com o Scratch. Então, usar o Arduino para interagir com uma animação, ou então usar o Scratch for Arduino, a parte de sons, né, de você emitir um som de um piano, de alguma coisa assim, é mais suave do que usar o buzzer, que tem um barulho mais poluído, né? Então, é isso, né? O que a gente está vivenciando aqui na Semana do Arduino Criativo, e a mesma coisa que aqueles alunos de ensino médio estavam vivenciando, é como dar esses primeiros passos na jornada. Eu acho que esse primeiro passo é muito importante para as pessoas desmistificarem, né? É muito comum, né? Como eu falei, de duas uma, né? Ou a pessoa acha que esse negócio de robótica não é para ela. Eu acho que é o que eu tento mostrar para as pessoas, tipo assim, você não precisa ter feito uma faculdade de engenharia, feito um curso técnico, não sei o quê. Isso ajuda, cara, sempre ajuda. Mas a questão, né, de você perceber essas novas ferramentas, o que eu percebo é que não é novidade, que isso não tá no senso comum das pessoas. Não tá. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou dar um outro exemplo. Quando eu tava na escola, lá na escola americana, essa semana, e eu tinha duas turmas, era a turma do design e a galera de uma turma de coding. E eles já estavam mexendo com Arduino. E aí, quando eu acabei a aula, um dos meninos estava fazendo um trabalho com ultrassom, tá um trabalho até um pouco mais complexo, né? Ele veio perguntar pra mim por que não estava funcionando, tinha feito a simulação no Tinkercad, e ele estava usando, no Tinkercad você pode usar só a linguagem de texto, né? E eu nem estava entendendo o que estava fazendo no algoritmo e tal, e aí eu falei pra ele assim, não, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo atrás, vamos usar a linguagem de blocos que ele nem conhecia. Quando ele fez a visualização do projeto na linguagem de blocos, para começar, foi muito boa, né? Então, aquilo foi muito bom para eles naquele momento. E aí ele conseguiu desmistificar toda essa questão. Então, olha só, é mais ou menos assim. A linguagem de blocos, ela é muito intuitiva e ela traz essa confiança que muita gente precisa para criar essa pilha de criar projetos. Então, acho que esse é o grande propósito. Ele não é muito... Mas ele é limitado. A linguagem de blocos, ela é limitada. Você não consegue fazer... Poxa, o Arduino ele é extremamente poderoso.
E se eu disser que eu sei 5% do que dá para fazer pro Arduino, eu tô falando muito, porque ele é muito poderoso, tem vários shields, vários outros componentes, sensores que a gente vai descobrindo a cada dia, que é muita coisa. Mas a linguagem de bloco, e aí para você mexer com esses outros componentes, linguagens de blocos não são suficientes. Ou podem até te atrapalhar no processo. E aí você vai sim ter que fazer a linguagem digitada, a linguagem de texto. Mas o primeiro passo em você entender os blocos, em você entender a estrutura da programação, é muito importante para depois você ir para a parte digitada, e aí você vai se aprofundar. E aí vai abrir um mundo para você com relação a essa situação. O Adam comentou aqui, falou do Luan, gosto muito do Proteus. O que diria sobre ele? Adam, eu não sei o que é o Proteus. Desculpa. O Gilson tá agradecendo aí, né, sobre a semana do Arduino. Que legal, que bom que você gostou. Trabalho com Scratch 3.0 e agora aprendendo Arduino. Pô, legal. Eu acho sempre que é um ótimo passo, né? Pessoal que veio do Scratch já tem um pouco dessa lógica da linguagem de blocos. O Scratch 3.0 é muito bacana e que bom, bem-vindo ao mundo do Arduino. O que acontece, para quem vem do Scratch, eu acho o Scratch maravilhoso. Assim, o Scratch ele é excelente para começar com as crianças, até com adultos também, dá para fazer oficinas maravilhosas de Scratch com adultos. Eu tenho um curso, é um curso de Arduino, que também não é só para professores, é para pessoas que querem aprender sobre criatividade e tudo mais. Então essas ferramentas são poderosas. Mas o que eu acho que, vamos dizer assim, o Arduino ganha, o fazer alguma coisa física no mundo físico, cara, os meninos ficam enlouquecidos. E não é só os meninos não, é a gente também, a gente que é adulto. Porque você pode fazer, sei lá, o gatinho andar, fazer as coisas acontecerem ali no mundo virtual, e é muito legal, e é bem poderoso. Mas quando você faz essas coisas no mundo físico, eu vejo que as pessoas engajam muito mais. Então, é muito interessante. Proteus para programar CI. CI é... Ai, eu não vou falar porque eu vou dar com medo de rádio. Circuito integrado? Mas bacana, não conheço, Ricardo. Vou pesquisar mais. Então, é muito legal, assim, eu acho que o Arduino ele traz muito isso e traz essa acessibilidade. Então, legal, não conheço, vou pesquisar. Bacana, bom saber. Então, o Scratch, eu acho que a gente chegou num momento em que realmente a gente pode falar que a robótica está acessível. Como eu falei antes, né? O Arduino veio com uma estrutura mais barata, mais em conta, financeiramente falando, e trouxe essa facilidade no processo de... Quando é comparado com antes, ele facilitou muito o processo de prototipar. Mas ainda não era o suficiente. E aí agora vem essa questão da linguagem de blocos, né? Do Tinkercad e tal, e eu acho que essa hora matou, né? Foi muito bom. Bom, então, seguindo, né? Outra coisa também que eu acho super poderosa, que foi essa terceira aula da semana do Arduino Criativo. Se vocês não viram, vai lá, que tá muito legal, eu acho que vai ter sacadas muito boas. Então, mas já vou dar a sinopse aqui do que tá acontecendo no terceiro vídeo. Cleia, Luan, você é top demais, adoro seus vídeos. Abração, Cleia. Cleia, professora maravilhosa aqui de Brasília, faz um trabalho maravilhoso com Arduino, treinando o pessoal e tudo mais. Antes da gente continuar, Ricardo, Luan, onde você encontrou o tutorial dos blocos? Tutorial, como assim? Como usar o tutorial dos blocos do Tinkercad? Olha, lá na aula 2 da semana do Arduino Criativo, quando eu vou explicar sobre o Tinkercad, tem uma aba lá no Tinkercad que ele fala Aprenda. E lá ele tem várias atividades para você implementar com o Tinkercad, com o simulador, né, do Arduino e tudo mais. Então ele ensina desde atividades super simples até alguns projetos. É muito legal, é bem bacana as explicações. Tá em inglês, mas se a gente se esforçar um pouquinho dá para ir pegando. Então olhar essa aba do Learn, né, essa aba do Aprenda lá no Tinkercad já te traz muitas respostas, muito resultado, né? Então, dia 3 da semana do Arduino Criativo. Além de você fazer o LED acender, a gente... isso também não é o suficiente.
né? E aí eu vou dar o exemplo de novo lá da escola americana. Eu só tive 2 aulas lá pra dar pros meninos. E aí eles acenderam o LED, ficaram super felizes. Mas essa alegria durou pouco, né? Depois de um tempo eles, se falar pra acender um LED ou 10 LEDs, tipo assim, ele entendeu a ideia, já viu que um LED pisca, que eles já fizeram isso, e essa ideia morre rápido. E aí eu acho que a parada que realmente você vai levar para o próximo nível é a integração com sucata. Então é muito comum, eu faço isso muito no Arduino do Bloco ao Código também, no curso online mais profundo. Então vou até pegar, o Gilson acabou de falar, mini semáforo. Eu coloquei lá um mini semáforo na semana do Arduino Criativo, eu falo assim, gente, olha só, você tem papelão, você tem garrafa PET, você tem não sei o que. Eu mostro vários exemplos de projetos, de vídeos, geralmente vídeos até feitos por ex-alunos do curso online. Eu falo, gente, é possível fazer isso com Arduino. Então vocês vão ter, sei lá, 50 minutos para criar alguma coisa. Pode ser um semáforo, pode ser uma árvore de Natal, pode ser sei lá o que. E aí você deixa eles com esse propósito. Então, assim, é uma atividade que você não precisa de muita técnica. Eu preciso entender os componentes do Arduino. Não, você faz com LED. Se você fizer LED e servomotor, cara, já pode ficar uma semana ali. Uma semana de vai fazer trabalhos incríveis. Só com LED e servomotor. Usando lá a linguagem de programação Tinkercad. Então assim, fazer essa etapa traria um engajamento maior. Acabou que eu só tinha 2 aulas, então eu não dava tempo de eu fazer a parte do reciclável, né, de utilizar essas coisas, e aí ficou muito no piscar o LED e tudo mais. Então você fazendo isso, essa integração, porque você fazendo a integração com o sucata, você abre, né, abre as possibilidades, e aí você vem a tal da aprendizagem criativa, né, você mostra, olha só o que você pode fazer, porque cada um vai fazer algo diferente. Você mostra um repertório mínimo. Eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente quando você trabalha com mais velhos. Criança mais nova é bem imaginativa. Mas criança mais nova, ou criança mais velha, jovens e tudo mais, você às vezes precisa mostrar alguns projetos para ela falar, legal, existem essas possibilidades, né? Então ela precisa desse repertório mínimo. E depois você fala, cria, se vira. E é um momento bem desconfortável. Ela, não sei, E depois de um tempo, ela vai fazendo os projetos e vai sendo coisas super legais. 2 coisas que são importantes nesse momento. Repertório, né? Então, mostrar trabalhos mínimos e tempo limitado. Fala assim, gente, vocês só têm 50 minutos. Então, só tem 50 minutos para fazer. E aí, quando vai passando, sei lá, 20 minutos, fala, falta 30 minutos. Falta pouco tempo. Porque essa pequena tensão, nessa urgência, faz com que eles se dediquem mais a fazer algo. Se você falar que você tem tempo infinito, eles nunca vão terminar, né? Você tem que ter essa escassez. Eu vejo isso no curso online. Eu falo, gente, vocês têm 2 semanas para fazer o projeto. Vamos supor, vocês têm que entregar quinta-noite. Quinta-noite é o último prazo. Eu começo a receber os trabalhos quarta-noite, um dia antes, né? Isso é porque são professores, já são adultos e tudo mais. A verdade é que a gente funciona muito, né? Nessa parte da escassez, né? De usar as coisas para a última hora. Posso ficar discutindo horas se isso é bom ou se não é, mas você trabalhar essa escassez, né, de tempo limitado, de tempo muito bem estruturado, faz eles se engajarem mais. Gilson falou, né, que gostou do mini semáforo, legal, né? Trabalho super simples, com poucas coisinhas a gente fez ali, que bom que você gostou. Peguei o papel do chamate mesmo, que estava aqui em casa. E é isso, a gente vai fazendo as coisas com o que a gente tem. Só pra vocês terem uma ideia, eu moro num apartamento super pequeno. E aí eu tenho, essa parte aqui, que tá meio cheio de coisa. Mas tem um monte de entulho. E esses são os entulhos. Então tem aqui papelão, tem isopor, tem umas marmitas aqui que eu lavo depois, umas coisas de marmita, de plástico. Depois que eu como, eu lavo bem bonitinho e tal, depois eu uso, várias vezes os alunos gostam de usar nos projetos. Então é reutilizar materiais, né? Então é usar o que a gente tem. A Ângela perguntou, Luan, você tem um passo a passo dos exemplos dos projetos que você passou? Não tenho. Primeiro não tenho, Ângela, porque não fui eu que fiz. Então não tem como eu dar o passo a passo. Porém, eu comecei um projeto bem legal esse ano, que toda semana eu faço um vídeo chamado Tutorial de Arduino, que é lá no YouTube, no meu canal do YouTube, só digitar lá Ensino Maker, que você vai achar meu canal lá. E toda terça-feira eu faço a engenharia reversa de algum desses projetos, né? Então,
Vamos supor, o semáforo. Aí eu mostro lá, o semáforo é assim, ó, começou vermelho, verde, não sei o que, não sei o que. E aí eu vou lá e faço a engenharia reversa. Falo, ó, se eu tivesse aqui com Arduino, eu precisaria fazer isso no circuito, fazia essa parte da programação e tudo mais. Então eu mostro tanto a parte do circuito elétrico, como a parte da programação em si. Então, pode ir lá, já tem uns 4 tutoriais, toda terça-feira eu tô lançando. Eu acho que ajuda muito. O que que não tem lá? Não tem como a pessoa fez... Vamos supor, a pessoa usou uma caixa de papelão para fazer o semáforo. Eu não faço isso, né? Aí é a parte da própria pessoa e tudo mais. Mas eu tenho certeza, uma coisa que eu sei, principalmente professor, né? Já tem esse traquejo para mexer com materiais e tudo mais. E o que eu acabo trazendo é um plus, né? É um a mais, onde a gente vai mexer com LED, vai mexer com servomotor, vai mexer com os componentes, e aí a imaginação de vocês explode. A gente vai assim, caramba, dá pra fazer isso, fazer aquilo. Quando eu tô lá no Arduino do bloco ao código, eu sempre gosto de dizer pros meninos assim, gente, vocês podem até copiar o projeto. Tipo assim, vamos supor, tem uma caixa lá que abre automaticamente. Cara, eu falo assim, velho, você pode copiar o trabalho da pessoa. Cara, eu vou fazer um trabalho igual. Por quê? Porque eu não tenho passo a passo. E aí você vai ter que fazer com que você tem se basear no trabalho da outra pessoa. E isso é ótimo. Entendeu? Você não precisa... não é uma coisa que a gente até tenta desmistificar é que não é feio copiar. Não é feio, não, eu vou fazer o trabalho que a Margarete fez e tal. Cara, você tem que se sentir honrado por a pessoa estar copiando o seu trabalho. E quando você tentar copiar o trabalho dela, você não vai fazer igual, porque às vezes você não tem o mesmo material, porque você tem um jeito diferente de fazer as coisas, e aí você vai criar algo novo. Olha só que legal, quando você tenta copiar algo da outra pessoa, você está criando algo novo, você está sendo criativo. E aí acontece uma coisa maravilhosa ao longo das turmas, que é as pessoas... quanto mais projetos a gente vê, mais projetos as pessoas se inspiram. Então é muito legal. Então a gente vai criando uma biblioteca maravilhosa. Também lá no YouTube tem playlists, vai lá na parte de playlists, tem os projetos dos alunos, acho que da turma 1 e da turma 2, não coloquei da turma 3 ainda. Você tem um monte de projetos. Luan, eu não sei o que fazer com o Arduino. O que o Arduino pode fazer? Cara, vai lá na playlist do YouTube e faz isso. Margarete Fialho, Margarete maravilhosa. Margarete aluna. Margarete foi minha aluna do meu primeiro curso Scratch para professores e do Arduino do bloco ao código. Tá falando que vai fazer o curso novamente. Vai ser muito bem-vinda. Você sabe, Margarete, vai ser muito bem-vinda. A gente tá sempre tentando melhorar ali os conteúdos e tudo mais. Então vai ser uma honra ter você aqui com a gente. E o que ela falou, assim, realmente, eu vou do zero mesmo, né? Então, para quem não sabe nada de programação, a gente vai explicar passo a passo e tudo mais. Então, alguém me fez uma pergunta. Tá. Me perguntaram quanto tempo ia durar o curso, né? O Arduino do bloco ao código. Para quem não sabe do que eu tô falando, vê lá o vídeo 3. Para quem não viu o vídeo 3 da semana do Arduino Criativo, vai lá ver. Eu falei sobre Arduino Sucata, falei sobre aprendizagem criativa e falei também sobre o nosso processo de quem quer aprofundar. A semana do Arduino Criativo é muito legal. A gente vai partindo do zero com o Arduino, vou mostrando para vocês por que vocês têm que aprender isso. E aí eu também falo sobre uma oportunidade de você se aprofundar nessa jornada, que é o curso Arduino do bloco ao código. Por que é Arduino do bloco ao código? Gente, é exatamente para fazer essa transição. Então lá no Tinkercad a gente estava vendo linguagem de blocos e a gente viu que podia transformar lá em texto. Metade do curso é a gente fazendo esse processo. Você pega lá o bloco, copia e cola e vai lá para a ideia do Arduino, passa para o Arduino. E depois disso, chegam alguns projetos em que eu não posso mais usar os blocos. Você vai ter que aprender a fazer a linguagem digitada, vai ter que fazer a linguagem em texto, a linguagem em C, porque você precisa dar esse salto, né? Acaba que existe esse buraquinho, né? Que o pessoal que vem da linguagem de blocos fica muito confortável, mas aí também não se permite ir para a parte digitada, que é a parte que acaba sendo poderosa. E aí sim, aí você entra no universo ilimitado. Então por isso Arduino do bloco ao código, do código em texto. E aí uma pessoa me perguntou quanto tempo vai durar o curso. E o curso, assim,
Como é que funciona? Vão ser 2 aulas por semana. Eu vou liberar 2 aulas por semana. Uma aula de Arduino, onde eu vou começar lá do zero mesmo. Eu vou falar assim, o que é corrente elétrica, o que é tensão, você entender esses fundamentos de eletricidade, aí dar o passo a passo no Arduino e começar a passar projetos. Não adianta nada eu ficar lá falando de Arduino, porque uma coisa é você ver eu falando de Arduino. Quem já sabe de qualquer professor, é muito fácil quando o professor fala. Quando a gente vai executar, é a hora que a gente aprende de verdade. Então, o primeiro passo é explicar para você e passar projetos. Então, você, para adquirir o certificado de conclusão, você vai ter que entregar lá pelo menos 5 projetos. Tem que entregar, senão não adianta, você vai fingir que aprendeu Arduino. E até para quem vai entrar em sala de aula, ter essa empatia de entender o processo, de entender o que é o processo do criar alguma coisa. Então a gente vai ter 10 aulas de Arduino, mais 10 aulas de aprendizagem criativa. Como eu falei lá no vídeo 3, o Arduino é só a ponta do iceberg. Algumas pessoas falavam para mim, eu já programo, eu já faço isso e aquilo. Mas, cara, uma coisa é você saber programar. Outra coisa é você saber como conduzir uma sala de aula, como instigar os alunos a fazer projetos criativos. Se você chega numa sala de aula e fala, gente, hoje todo mundo vai fazer o semáforo, e pegar uma protoboard, e todo mundo tiver lá a luzinha vermelha, amarela e verde, todo mundo na protoboard com a mesma programação, você aprendeu sobre Arduino, você aprendeu sobre programação, mas você não está falando de criatividade. Então aí a gente vai entrar na criatividade porque como eu falo, né, lá no começo, ela é a habilidade que vai permitir a gente se readaptar perante essas mudanças imprevisíveis, né? Como assim, Luan? Como assim que lá no começo, né, eu falei de diversos dados, né? Que 65% das profissões ainda não existem. Então, assim, o nosso caminho padrão é falar, gente, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai ter um emprego. Essa fórmula funcionou muito bem para os meus pais, funcionou mais ou menos para minha geração. Para mim, pessoalmente, não funcionou muito bem, mas para muita gente funcionou e vai funcionar cada vez menos. É só você parar para pensar. É uma questão de lógica, não é uma questão ideológica nem nada. As coisas estão mudando rápido. Não vai dar tempo de uma faculdade abrir cursos para te preparar em 5 anos para você saber trabalhar determinada ferramenta. As coisas mudam rápido. Não estou falando que fazer faculdade é bom ou ruim, mas o processo é mais lento. Então, os meninos têm que aprender a se readaptar e a criatividade é uma peça-chave para isso. Então, a gente acaba... O grande objetivo não é aprender programação. É como você se expressar através da programação, como você instigar a sua criatividade além da programação. Então, você pode, no futuro, se tornar um programador, você pode se tornar um engenheiro, ou você pode trabalhar com outra coisa. Mas essa mentalidade, esse raciocínio lógico, essa estrutura criativa... você vai levar para a vida independente do que você vai fazer no futuro. E é isso o maior ativo que a gente pode deixar para os meninos, né? E essa é a parte mais importante. E por isso, são 10 aulas de aprendizagem criativa. 10 aulas de aprendizagem criativa. Para a gente exatamente destrinchar todo esse universo lá da fundamentação teórica, né? O que acontece muito com a aprendizagem criativa, a gente estava conversando ontem com a Sandra, que é uma ex-aluna do curso, e ela falando assim, eu já fazia essas atividades de aprendizagem criativa, mas muita gente fala assim, eu meio que sentia que essa era uma forma legal de fazer, uma atividade mais lúdica, mais mão na massa, mas eu não tinha um nome para isso. Muitas pessoas passam por essa sensação, quando elas se deparam com a fundamentação teórica lá do MIT de aprendizagem criativa, elas falam, eu já fazia isso, só que eu não sabia o nome. Então é até dar nome aos bois, até pra gente ter uma fundamentação, até para quando você estiver lá na sala de aula e às vezes um diretor, um pai fala, o que você está fazendo? Tá só brincando? Aí você, não, existe tal fundamentação pedagógica, tal fundamentação teórica que mostra que a criança aprende mais assim, pá. Você vai ter uma fundamentação para falar o que você está fazendo. E você vai conseguir estruturar muito melhor as suas aulas. Então por isso a gente tem uma carga horária tão ou mais pesada, porque isso é tão ou mais necessário. Tinha uma aluna no nosso primeiro curso, na época as aulas eram online e ao vivo, né? E a filha dela sempre tava ali, né? Ela é uma filha de 12 anos, e aí eu comecei a abrir um pouco antes a câmera, né? Eu ficava conversando com a menina, e aí as aulas eram às terças e às quintas na época. E aí a menina perguntava, mãe, o que são essas aulas, né? Tipo assim, tinha aula de aprendizagem criativa e tinha aula de Arduino. Aí ela, filha,
é basicamente assim, Arduino é pra gente aprender a ferramenta eletrônica lá. E o Arduino, ele parece que é difícil, mas é fácil. E aí também tem as aulas de aprendizagem criativa. As aulas de aprendizagem criativa, elas parecem fáceis. Não são conceitos difíceis de entender, mas são conceitos muito difíceis de executar, porque são coisas diferentes do nosso dia a dia. Então, a aprendizagem criativa tem muito disso, né? É um conceito fácil de entender, não tem nada demais. São os 4 P's da aprendizagem criativa: projeto, paixão, pares e play. Nada demais de entender. Agora, de executar é um desafio. Para mim é um desafio para eu fazer esse tipo de engajamento em sala de aula. Porém, extremamente significativo. Então, 10 aulas, nem respondi a pergunta que o colega pediu, né? Então, 10 aulas cada uma, tipo assim, 10 semanas no total, porque cada semana vai ter uma aula de cada uma. Mas também, geralmente, o prazo para entregar os projetos vai 2 semanas depois de cada... Vamos supor, quando eu dou uma aula, eu falo, vocês vão fazer um projeto com servomotor, vocês têm 2 semanas. Então, no último dia da aula de Arduino, eu estou solicitando um projeto e você vai ter 2 semanas para fazer esse projeto. Então, oficialmente dá para dizer que o curso dura 12 semanas, né? Você tem 12 semanas, então 3 meses, né? Assim, a grosso modo, final de 2 meses ou um começo de 3 meses aí é a duração do curso, tá bom? Outra pessoa me perguntou, assim, falou, Luan, olha só, muito legal essa proposta, quero muito fazer o curso, mas você falou do grupo do WhatsApp e lá a gente vai ter, então no curso a gente vai ter uma comunidade exclusiva, né? Para quem estiver participando do curso, vai ter uma comunidade exclusiva no WhatsApp, onde eu vou estar lá com vocês e todos os alunos da turma vão estar lá também. E essa comunidade é muito boa, eu tinha muito receio, como é que é? Eu lembro quando eu consegui estender um fio. Ah, sim. Estender o fio é uma sacada boa. Gente, tava falando do grupo do WhatsApp. Eu tinha um grupo de Facebook. Nos meus cursos eu tinha grupos de Facebook. Era legal, mas não dava tão certo assim, porque a gente... Lamentável, né? A Adam tá falando aqui, deixa eu só falar. Lamentável que tenha tantas poucas pessoas assistindo essa live incrível. Tamo junto, Adam. Com certeza, gente. Vamos chamar todo mundo para participar das lives, pelo amor de Deus. Toda sexta-feira, 12h30, para ver essa live incrível. Obrigado, Adam, pelo carinho. Margarete também era da primeira turma e ela foi da turma da Jane, né? Que foi o curso dessa menina e da mãe, né? Bom, gente, então, grupo do WhatsApp... Eu tinha esse receio, eu tinha um grupo de Facebook, só que não funcionava muito bem. Porque às vezes a pessoa não entrava, não via mensagem no Facebook. E aí a Sandra, que eu até falei com ela ontem na live, ela falou assim... Luan, você podia fazer um grupo de WhatsApp, que eu fiz um curso e tinha grupo de WhatsApp. Eu falei, cara... Eu fiquei com muito receio. Cara, não vou fazer grupo de WhatsApp porque grupo de WhatsApp é complicado. Eu fazia parte de outros grupos e o pessoal discutia umas coisas que não tinham nada a ver. Às vezes tinha aquelas mensagens de bom dia, tinha mensagem de piadinha que não tem relação. E eu tinha uma resistência muito grande em fazer grupo de WhatsApp. E aí vou testar. No começo, eu coloquei várias regras, né? Eu faço isso todas as turmas, vou fazer isso nessa também. Gente, sem mensagem de bom dia, sem piada aleatória, sem discussão de política. Não é o caso aqui da gente ficar discutindo coisas de política. O grande propósito da comunidade né, a gente ter um espaço de trocas de ideias muito mais rápidas, né, uns com os outros. É muito mais fácil a pessoa olhar o WhatsApp e ver as mensagens que estão acontecendo ali. Então, sobre dúvidas, sobre comentários das aulas e tal. É um espaço onde a pessoa pode compartilhar. Poxa, eu vi uma notícia falando sobre um projeto de robótica no Paraná que eu achei super interessante. Eu falei sobre isso na aula? Não falei, mas é interessante, tem tudo a ver com o curso. Então, cara, fala sobre isso e tudo mais. É um lugar que você pode compartilhar os seus projetos, não é uma obrigação você compartilhar lá. Na verdade, você tem que mandar por e-mail o trabalho. Mas é um bom espaço para as outras pessoas verem o seu projeto e se inspirarem. Então, uma coisa que aconteceu naquela turma é que uma pessoa mandava um projeto e as outras pessoas se inspiravam tanto com esse projeto que elas queriam
fazer projetos mais legais. Então a gente teve uma explosão de projetos super interessantes e que para mim subiu muito o nível. Então foi um momento de inspiração muito grande. E bom, e a pergunta do colega foi assim, então, porque a grande dúvida dele era assim, poxa, eu vou dar aula na escola e eu queria saber se eu podia, tipo assim, perguntar sugestões de planos de aula, esse tipo de coisa, se eu posso usar o grupo para isso, né? Eu vi que ele estava bem incomodado, tipo assim, poxa, eu não quero ser a pessoa chata do grupo e tudo mais. E esse tipo de questionamento pode ser feito, né? Tipo assim, alguém tem ideia de aula para fazer com alunos de tal idade ou sobre tal tema? E essa é a parte rica da comunidade. Ele perguntou se eu ia tirar dúvidas sobre isso. Eu falei, talvez eu não tire essa dúvida. Até porque às vezes eu não tenho uma ideia específica de um plano de aula. Mas às vezes tem um colega seu que é da turma, mas é lá do outro lado do país e que ele já implementou uma atividade assim. Então é uma troca de experiências muito rica. Como a Margarete está falando aí, né? Margarete é lá da turma 1. E o nosso grupo funciona até hoje, vez ou outra, um ou outro compartilha algum projeto que está fazendo, uma notícia bacana. Então é um momento muito rico, né? Tem muita gente que acaba ficando amigo nessa jornada, né? Tipo assim, um exemplo claro, né? A Rafaela, que eu falei com ela na segunda-feira aqui na live, e a Sandra, que eu falei na quinta. A Rafaela é lá de Fortaleza, né? A Sandra é lá de Campinas. E teve um momento, a gente já tinha acabado o curso, eu acho, que a Rafaela saiu de Fortaleza, fez uma... eu ia falar baldeação. Ela fez uma conexão em Campinas e conversou com a Sandra, que elas já estavam conversando há muito tempo já em box e tal. E falou, vamos se ver e tal. Então as duas foram, se conheceram. E só se conheceram porque fizeram juntos um curso online, né? Então a gente tenta fazer esse processo de aproximação das pessoas, né? Mesmo sendo um curso online, a gente tenta, na medida do nosso possível, deixar essa conexão o mais próximo possível, né? Então a pessoa ter ali esse espaço para os colegas ajudarem nas suas dúvidas, esse espaço para você compartilhar projetos, então é algo que é muito enriquecedor. Então é isso, assim, a gente aprende muito na Semana do Arduino Criativo. Quem tá do zero, ou até mesmo quem já é vamos dizer assim, um veterano, eu acho que a gente consegue absorver muito nas aulas. Quem quer se aprofundar, Arduino do Bloco ao Código tá chegando aí. A gente vai abrir as inscrições na segunda-feira. Então, segunda-feira, aí vai ter, eu já falei tudo que vai acontecer lá no curso. Quem viu lá o vídeo já viu tudo que vai acontecer no curso. Mas segunda-feira eu vou explicar até questão de preço e tudo mais, que eu não cheguei a falar ainda. Mas eu vou explicar tudinho na segunda-feira. E fiquem muito atentos. Eu abro o carrinho, né? Eu abro a oportunidade de compra na segunda-feira. Na sexta-feira a gente fecha. Você só tem uma semana, segunda a sexta, para adquirir o curso. Então, não perde tempo, né? Às vezes a pessoa vai, depois eu compro, amanhã eu compro, depois eu faço. E aí, já recebi várias vezes, toda a turma tem isso. Aí no sábado a pessoa manda um e-mail. Não consegui pagar tal dia, não consegui fazer a inscrição. Você abre a inscrição para mim? Não abro. E nenhuma turma eu abri. E nessa vai ser a mesma coisa, eu não vou abrir. Então, fica esperto, fica atento, né, para a participação da turma. Pode acontecer, como eu falei, a gente tem grupo de WhatsApp, eu analiso os projetos. Pode acontecer das vagas acabarem antes de sexta. Eu vou informando vocês se está acabando, se não está acabando, mas fiquem atentos também. E uma última coisa que não teve em turma nenhuma, pela primeira vez nessa turma, que vai abrir a turma 1 de 2020. O que vai ter? Gente, como eu falei, a gente está no curso online, é uma coisa muito... É muito impessoal, né? É muito difícil, ainda mais trabalho mão na massa, cansa a gente fazer trabalho sozinho. Então, dessa vez eu abri uma promoção, uma oportunidade de você chamar uma outra pessoa. Então você chama um colega da escola, uma pessoa que faça sentido para você. Você chama essa pessoa para o curso.
A pessoa que você chamar, você pagou o curso, você chamou o seu colega paga só 50%. Então entra pela metade do preço. E você pode até negociar com o seu colega, tipo assim, ó, gente, ó, a gente vai entrar. E aí, um pagou 100%, outro pagou 50%. Mas vocês fazem um racha ali, cada um meio que paga 75%. Vocês fazem um esquema de vocês, aí cada um pode fazer uma coisa. Então, essa promoção, assim, não é só questão de preço, né? Porque, beleza, isso ajuda e tal. Mas tem uma outra coisa que, pra mim, eu acho que vai ser um diferencial muito bom. Vocês têm que fazer 6 projetos. E às vezes o pessoal patina nos projetos, às vezes você trava, às vezes você manda a dúvida no WhatsApp e ninguém responde na hora. E as entregas dos projetos, para quem entrar em dupla, a entrega do trabalho é em dupla. Então vamos supor, entrou eu e o Wellington, eu entrei e o Wellington pagou 50%. Normalmente, para eu ganhar meu certificado, eu tinha que fazer, vamos supor, eu fiz lá o trabalho 1 e o Wellington tinha que entregar o trabalho 1 dele. Se eu entrei em dupla com o Wellington, a gente precisa entregar só um trabalho. É um trabalho em dupla, galera. Gente, isso é muito bom, porque vou lá na casa da pessoa, a gente vai fazer o trabalho junto. No momento que você trava... Gente, desculpa, vou só ver o que é isso aqui, rapidinho. Sim? Rapidão, deve ser no 202. Não é nesse não. Pra quem é? Ah, tá. Não é esse não. Tá. Ossos do ofício. Foi mal, o pessoal tava chamando aqui. Que era o correio e era pro apartamento errado. Bom, você vai lá. Nem era visita fake, total, Margarete. Bom, então, trabalho em dupla. Tava lá falando, eu e o Wellington vai fazer trabalho juntos. Entrega só um trabalho. Então você vai ter esse processo de parceria, você vai ter esse processo de fazer o trabalho com alguém fisicamente falando. Então sim, você vai ter a comunidade do WhatsApp, todo mundo vai ter acesso à comunidade do WhatsApp. Mas, gente, pensa com carinho nessa oportunidade, né? Essa oportunidade de você fazer o curso por um preço bacana e tal, né? Por um preço mais em conta, porque você vai ter esse desconto. Mas ter alguém para ajudar você nos seus trabalhos, né? Alguém para correr essa maratona com vocês. Então, quando abrir lá a oportunidade de compra, né? Abrir o carrinho, que a gente gosta de dizer, já fala com seu amigo, segunda-feira vai ter lá, vai abrir as inscrições, eu quero fazer com você, vai ter isso. Enfim. Fábio Azevedo tá me perguntando, qual seria o prazo para o colega se inscrever? Até sexta ou antes das vagas acabarem. Então assim, Fábio, só te explicando. Vamos supor, você comprou o curso, comprou segunda-feira. Você foi lá, comprou segunda-feira. Você vai me mandar um e-mail falando assim, Luan, comprei o curso e quero colocar meu colega tal. Como é que eu faço? Eu vou fazer um cupom exclusivo para você. Então, um cupom que só o Fábio pode usar. E aí o seu colega, quando ele for comprar, ele vai colocar esse nome desse cupom e aí ele vai ter 50% de desconto. E aí já vai aparecer lá com desconto, entendeu? E de preferência até falar o nome, porque para parte do controle dos trabalhos é bom a gente saber quem está fazendo em dupla. Acho que eu respondi a sua pergunta, né? Não, então, aí vai ter o prazo para se inscrever até acabar o período, né, de sexta-feira, ou se acabarem as vagas antes. Lindenberg está perguntando, queria ter acesso ao valor do curso. Acesso ao valor do curso, segunda-feira, sem medo de errar. Segunda-feira você vai ter esse valor aí, beleza? Beleza, Lindenberg, desculpa, errei o nome. O Elton perguntou, Luan, o curso terá quanto tempo? Então, falei antes, vou repetir. O curso vai ter 10 semanas de aula, porque são 10 aulas e cada aula tem vamos supor, 10 aulas de Arduino. Então, uma aula de Arduino por semana, tá? Mas acaba durando 12 semanas, porque a última aula de Arduino é uma proposta de projeto. E você vai ter 2 semanas para fazer isso. Então, 12 semanas. Beleza, Wellington? Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Porque daqui a pouco eu tenho que encerrar, que eu descobri essa semana que a gente tem hora limitado na live. Uma vez eu tava fazendo a live segunda-feira com a Rafaela, e a gente conversando até, né? Professor é bicho complicado, cada um fala mais que o outro, e a gente conversando bem distraído, de repente a live caiu, e a gente descobriu que depois de 1 hora de live
cai. Dá pra aprender bem? Eu sou suspeito pra falar, né, Wellington? Margarete, se estiver na área aí, responde o Wellington. Margarete fez parte da nossa turma. Mas assim, falando de verdade, assim, dá pra aprender bem sim, de verdade. Eu vou aprender do zero, ou vou ensinar do zero pra vocês, né? Tipo assim, a parte de eletrônica e você vai, cara, você vai aprender sobre LED, sobre servomotor, que é muito bom, ultrassom, sobre motor de corrente contínua, sobre ponte H. Ó, só pra você ter uma ideia, eu comecei a dar aula na escola rural, né? Acho que eu posto direto, né? Várias coisas sobre a escola rural. A gente ficou 6 meses lá. E aí, assim, a gente, quando eu fui, eu comprei os kits de Arduino pra usar com os meninos de 8, 9 anos. E tipo, pedi ultrassom, pedi motor, pedi um monte de coisa. A gente teve no total de várias aulas. A gente trabalhou com um kit de eletrônica lá, que foi o que o Rodrigo criou, que é o Metacircuitos. Trabalhamos 4 semanas de Scratch e trabalhamos umas 6 semanas com Arduino. Nessas 6 semanas com esses meninos de 8, 9 anos, a gente só conseguiu trabalhar com LED e servomotor. Tipo assim, não deu tempo da gente chegar nos outros componentes. Nem chegou em ultrassom e tudo mais. Se você chega LED, buzzer, servomotor, ultrassom, você consegue já fazer muita coisa. Com esses 4 componentes você consegue fazer muita coisa. Porque o que dá pra fazer? Primeiro, ensinar sobre os componentes, mas principalmente você focar em propostas, entendeu? Então, o que a gente tentou fazer, não deu super certo, mas a gente tentou fazer com os meninos, só que os meninos muito novinhos. É você pegar uma situação, um problema para resolver. Ah, então eu vou resolver o problema da escola. Ah, a escola tem problema de alimentação, sei lá. E aí você fala, gente, vamos resolver isso usando o Arduino. Então, assim, às vezes você pode dar situações de problemas diferentes, mesmo usando os mesmos componentes. Acho que a gente não precisa ficar muito, eu vou aprender um componente novo, eu vou aprender sobre o sensor de som, vou aprender sobre, sei lá o que, motor de passo. São coisas legais, mas assim, mais do que isso é você pegar alguns componentes que você já tem, que já é muito, né? Se a gente tentar correr muito, ensinar todos os componentes já é algo muito exaustivo. Então dá pra aprender bem, de verdade, assim. A gente vai explicando a parte dos blocos, vai pra parte da linguagem de texto. É um curso denso. É um curso tão denso que, olha, o curso que formou, tipo assim, que termina, faz os projetos, que vê todas as aulas, né, que eu consigo entregar certificado, se foi muito, foi 70% dos alunos que recebeu o certificado. Porque alguns alunos, cara, acho que alguns sentem, né, que é muita informação. Então, cara, eu falei, sou suspeito para falar, porque é meu curso, mas você dificilmente vai encontrar algo que fale tão densamente, tanto de componentes, mas também de aprendizagem criativa e tudo mais. Deixa eu ver, alguém falou algumas coisas ali. Ó, a Margarete falando. Margarete, eu vou só reler, acho que alguns já leram. Margarete falou, sou pedagoga e hoje eu sou professora de pensamento computacional. E muitos resultados, valorização foi dos cursos que eu fiz. Então assim, né, a partir do que ela fez, eu quase pirei. O pessoal quase pira mesmo, muito doido. Fábio Azevedo, procuro um propósito para minhas aulas de matemática. Vamos encontrar juntos, Fábio. A parte da matemática até dá pra... eu acho até mais fácil de encontrar aplicações, porque a programação ela já trabalha muito diretamente com lógica matemática, né? Então, a gente consegue fazer algumas estruturas. Só de você falar do servomotor, da parte de ângulos e tudo mais, já dá para trabalhar muito bem com isso. Então, a matemática tem uma aplicação fácil. Tem uma pessoa que fez um ciclo trigonométrico gigante, usando só servomotor e potenciômetro. Depois você procura lá no YouTube, no meu canal do YouTube da Ensino Maker, Fábio. Deve estar na parte de projeto, numa playlist sobre o projeto 3. Aí tem lá um ciclo trigonométrico muito legal. O Wellington é professor de história. História é mais desafiador. Uma pessoa da história... Acho que você comentou alguma coisa na semana, né? Acho que eu respondi. E uma pessoa veio me perguntar no Instagram também. E aí... A história, eu nunca vi aplicações muito diretas, mas dá pra fazer, com certeza dá. Só de você pensar em maquetes interativas,
né, de você tentar replicar tecnologias, já dá para fazer muita coisa, beleza? Gente, se alguém tem uma última pergunta, fale agora, porque senão eu vou encerrar a live para o Instagram não acabar aqui de uma vez. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, não? Vamos lá. Bom, então tá. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no Instagram, pode mandar em algum lugar que eu vou procurando responder. Temos muitas. Se você quiser que eu responda as dúvidas, quer ver? Manda lá no arquivo da semana do Arduino Criativo. Não tem um monte de chat, a parte de comentar? Manda lá as suas dúvidas que eu vou responder lá, beleza? Beijão, Margarete. O Edson perguntando, o certificado é só para quem fizer os projetos? Vou tentar explicar isso rapidão. Eu vou falar de 6 projetos, tá? A regra dos projetos é o seguinte: você escolhe pelo menos 5 para fazer. Você pode não fazer o primeiro, você pode não fazer o último, pode não fazer o terceiro e tudo mais. Mas você tem que entregar 5 projetos. E você tem 2 semanas para entregar esses projetos. Sendo que desses 5 projetos, um deles você pode entregar fora do prazo. Então você, nossa, eu tô cheio de prova, cheio de coisa assim. O projeto 3 não dá para entregar agora. Vou entregar o projeto 3 fora do prazo. Então é você setar suas estratégias aí para entregar os projetos. Mas sim, só que entregar os 5 projetos. Luan, gostaria de saber se você tem um curso intermediário avançado. Não tenho. Cara, termina o curso do Arduino do bloco ao código, depois você vê se você quer um avançado ou não. Beleza? Adam, Luan, você tem conhecimento como esse que... quando você tem conhecimento como esse que o Luan tem, as escolas te abraçam. Cada vez mais, Adam. Cada vez mais. Porque você traz uma oportunidade, né, de... Duas coisas. Hoje eu estava pensando, né, sobre os conteúdos e acho que tem 2 palavras que são chaves para mim para mudar a educação e o que a gente busca trazer com as coisas do Movimento Maker. Aulas significativas, ou seja, para o aluno... E o que é aula significativa? Aula significativa é o aluno pensar: depois que passar a prova, depois que passar o Enem, eu usei esse conhecimento? Então esse conhecimento foi significativo, tá? E isso é uma coisa importante. Na verdade, devia ser o pilar da educação. A gente fazer isso já é muita coisa. E aulas apaixonantes. O que são aulas apaixonantes? Aulas apaixonantes é tipo assim, um aluno tá tão imerso que ele não vê a hora passar, ele não pergunta, ele não tá com aquela cara, que chato, ele fala assim, caramba, já acabou a aula, não deu tempo de eu fazer o projeto do jeito que eu queria ficar até mais tarde. Então, aulas apaixonantes e significativas. Esse é o nosso grande objetivo. Aulas apaixonantes e significativas. Gente, um forte abraço. Último recado. As aulas da Semana do Arduino Criativo vão sair do ar domingo, tá? Então, se você não consumiu ainda, vai lá, corre lá. Qualquer dúvida, deixa lá que eu vou estar respondendo também. E foi um prazer enorme falar com vocês. A live ficou gigante. Nem achei que ia dar tanto pano pra manga. Obrigado por quem ficou até aqui. E a gente se encontra no curso ou não, ou se encontra aqui. Beleza? Forte abraço pra todo mundo. Até mais.